Sabedoria. Por que precisamos de sabedoria? Precisamos de sabedoria para tomar decisões. Precisamos de sabedoria, de ter sabedoria para aprender com os erros nossos e dos outros. Precisamos de sabedoria para não sofrer. Isso é uma pequena reflexão do Instituto Sem Fronteiras, em que nós queremos contextualizar alguns textos bíblicos. Tem uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O contexto desse capítulo é que Davi foi ungido rei e as tribos vieram oferecendo os seus serviços, seus homens, o seu exército. Quando ele assume o reinado em Hebrom, e em Hebrom as tribos mandam vários homens de guerra. Nós temos 5.000, 8.000 homens de guerra, 20.000, 18.000. Nós vamos ler ali um elenco de tribos e com seus respectivos homens de guerra. Mas o que nos salta aos olhos é que tem uma tribo chamada Issacar. Essa tribo, ela manda apenas 200 homens. E essa tribo manda esses 200 homens para comandar os demais. Por que que Davi aceita? Porque essa tribo tinha uma coisa especial que nos falta: sabedoria. Essa tribo, ela tinha os conhecedores da época. E Davi precisava, naquele começo de reinado, assim como ao longo do seu reinado, de pessoas que conhecessem a época em que vivia. Nós hoje, nas nossas vidas, na nossa liderança, na nossa empresa, na nossa igreja, no nosso país, nós precisamos de pessoas sábias, conhecedoras da época. Davi teve êxito na sua caminhada de reinado porque ele tinha essa tribo, essas pessoas especiais, dotada do dom do conhecimento da época. Ainda em continente ao raciocínio bíblico, nós vamos ver que no livro de Eclesiastes, escrito pelo seu filho Salomão, no capítulo 8, no versículo 5, nós vamos ver que a redação, o enunciado, diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Esse coração é uma linguagem figurada. Eu gosto da tradução e eu entendo dessa maneira, que a sensibilidade do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo que nós vivemos e como nós devemos agir nesse tempo. E qual é o modo que nós devemos agir. Então, Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, o sábio Salomão está nos falando que precisamos de sabedoria para conhecer o tempo e como agir nesse tempo. Qual é o modo? Ainda em continuidade à visão bíblica, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 24, que é um capítulo escatológico, Jesus Cristo ensinando. E nesse capítulo ele ensina sobre o princípio das dores. Ainda vai falar sobre a grande tribulação que viria no futuro.
ele ainda diz sobre a vinda do Filho do Homem. Ele explica, ele ensina, no capítulo 24, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mau servo. O que Jesus está ensinando? O que está no âmago? O que está na entrelinhas dessas parábolas, desse ensino do capítulo 24? Na realidade, ele está levando os seus ouvintes daquela ocasião, e depois o Espírito de Deus nos concede pela pena, pela escrita de Mateus, ele vai nos orientar a tomar decisões. Porque ele está nos ensinando a ver o tempo e o modo dos acontecimentos, os princípios das dores, a grande tribulação, quando vier o Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mal. Quando ele faz essa exposição escatológica no Mateus 24, ele está nos ensinando a tomar decisões. Para que nós tomamos a decisão? É para não sofrer. Quando nós tomamos decisão com sabedoria, nós estamos evitando o sofrimento. Jesus Cristo ainda ensina em Lucas, capítulo 18, verso 8, e ele vai nos dizer: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele faz uma pergunta. Ele está falando ali, naquele contexto, de um juiz iníquo, que não temia a ninguém, nem a Deus e nem aos homens. Ele era soberbo, ele entendia que ele podia tudo. E nós vemos uma figura de uma pessoa injustiçada, pobre, desamparada, que a Bíblia relata como uma viúva. E essa viúva tinha um processo, um questionamento jurídico, e que precisava da intervenção daquele juiz para julgar aquele caso. E ela perturbava aquele juiz. E ela perturbava porque ela não tinha outro caminho a não ser a solução daquele juiz iníquo. E o juiz sente-se incomodado e ele vai dizer: eu vou julgar a causa dessa juíza, dessa viúva, para que ela não venha mais a me importunar. Isso está no versículo 5 do capítulo 18 de Lucas. O que nos ensina aí é que nós devemos aprender com os erros. O erro do juiz iníquo, que não ouve ninguém, que não teme a Deus, que é soberbo. Parece que nós vemos até os nossos dias atuais de pessoas que têm o poder de julgar, de mandar, de dirimir dúvidas, aplicar justiça, e de repente tem uma soberba, tem uma empáfia, e chega um momento em que ele julga porque a opinião pública, as pessoas estão cobrando, mas ele não teme nada. Ele quer apenas não ser importunado. O juiz estava dessa maneira. Jesus Cristo está nos ensinando a não desistir. E ele vai terminar no versículo 7 de Mateus 18, ele nos aconselha a orar insistentemente e a não esmorecer, não desanimar, porque Deus faz justiça. Precisamos de ter sabedoria para entender que Deus faz justiça. Precisamos de sabedoria para tomar decisão acertada. Precisamos de sabedoria para aprender com os erros dos outros, com os nossos erros. Precisamos de sabedoria para não sofrer.
Que Deus abençoe, que essa seja uma reflexão e que você possa buscar sabedoria. Mas essa sabedoria que vem de Deus. Porque Deus é que faz a justiça na nossa vida.